Olá pessoal, tudo bem? É bom ter vocês de volta aqui para nós iniciarmos nossa disciplina, né? E como já combinado, né, com o vídeo de apresentação, vamos iniciar com manejo integrado. Conceitos. O que é o conceito? É como que é a essência desse termo, que é muito importante vocês entenderem, tá certo? O que é que a gente lembra quando fala de manejo? O que é integrado? Enfim, vamos começar, beleza? Onde surgiu? Bem, o que é manejo integrado? Em 1959, Vernon Stern, com seus colaboradores, começou o conceito moderno que seria o manejo integrado em pragas e onde seria, correto? E eles disseram o seguinte: a aceitação do princípio de que se pode trabalhar de forma ecologicamente e economicamente racional no controle de pragas. Então, esse foi o primeiro conceito, né, que surgiu em 59. Bem, a definição conceitual do manejo integrado de pragas e doenças é o que? É a integração de táticas de controle que visa manter as pragas ou doenças abaixo do nível de dano econômico, levando-se em conta critérios econômicos, ecológicos e sociais. Bem, então o manejo é uma ideia de regra baseada em critérios para tomadas de decisão. Integrado, uso harmonioso de diferentes métodos de controle. Praga ou doença, organismo conflitante ao interesse inerente ao ser humano, o que ele definiu. Vou explicar o que é isso, pessoal. Nós que estamos trabalhando numa disciplina de orgânicos, né, nós temos uma ideia que, por ser orgânico, você só vai usar o esterco de vaca e às vezes o caldo de fungo para controlar pragas e doenças. Não é bem assim, pessoal, né? Eu não vou entrar no mérito da coisa agora, porque mais para frente a gente vai entrar mais detalhadamente, mas a ideia de manejo integrado é você usar várias técnicas, né, que tem um conceito harmonioso para controlar uma certa praga, uma doença, uma planta espontânea, dentro de um contexto, né, ecologicamente correto, né, racional. O que é isso racional? Que é algo que tenha uma usabilidade, né, bem efetiva, né? Eu vou explicar esses conceitos mais para frente, mas é que você já tem uma ideia do que se trata, beleza? Então, de forma econômica, dando continuidade no assunto, de forma econômica, né, e que tenha muita efetividade, você tem que ter essa harmonia, né? Vou citar um exemplo. Por exemplo, eu chego numa plantação de alface que eu tenho no fundo do meu quintal, né? E tem um corvo ali, um passarinho, um periquito comendo meus alfaces. Gente, hipotético, nem sei se periquito come alface, tá? Mas é hipotético. E aí eu vou contratar um batalhão de gente com metralhadora para matar esse periquito, porque esse periquito acaba com meus alfaces, não sei o quê. Não, pessoal, não é isso, né? Então, o que eu poderia fazer? Bem, um periquito vai causar dano. Um periquito? Não vai, gente. Então, não precisa ter controle, né? Então, às vezes, o custo para você tentar mitigar aquele problema é bem maior do que a solução, tá certo? Bem, gente, o que se entende como uma praga, né? Então, vamos lá. Tem aqui uma doença fúngica, né, numa folha. Tem uma lagarta aqui comendo um milho, que é esse pau da fugipelha. Tem esse capim na soja. O pessoal roubando milho. O que seria essa praga? Bem, vamos lá entender o que é uma praga, né? Notemos que são apenas organismos que o homem define prejudicial que ele quer alcançar, que esteja causando danos, competindo ou diminuindo a produção de uma certa cultura. Então, até o pessoal que está roubando milho ali para fazer uma pamonha, pessoal, pode ser uma praga, né? Eu coloquei isso para a gente ilustrar, né? É uma brincadeira, mas que a praga, ela pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um pé de milho na sua plantação de alface que esteja ali competindo por água, luz, nutrientes, né? E prejudicando. Pode ser qualquer coisa, um organismo vivo, tá bom? Beleza. Tudo aquilo que esteja causando dano à cultura em questão é considerado uma praga, conceito muito antigo, mas que vamos dividir o que seriam as pragas. O que é isso? As pragas eu tentei dividir de uma forma mais contextual em insetos, pragas e plantas espontâneas. Dentro disso, pessoal, tem é um leque gigantesco. Por exemplo, dentro de doenças, já tem as viroses, né?
mas a gente não vai entrar nisso, a gente vai trabalhar mais na parte mais grande da coisa, tá certo? Então, manejo integrado, pessoal. Tendo notado, né, que uma grande onda de movimento chamado alimentação saudável, alimentação verde, alimentação orgânica, isso está demais na mídia, né? Que é melhor, que é mais saudável, né? Mas assim, gente, eu faço a pergunta, que diacho que é isso orgânico, né? Eu só uso esterco para adubar, é caldo de fumo para controlar praga ou doença, tem que ser mais caro mesmo, porque geralmente é mais caro. Bem, pessoal, eu tenho uma novidade para vocês que não, cuidado, às vezes vocês estão sendo enganados, né? Então eu vim para desmistificar isso, né? Eu vou ser o cara chato que vai tentar desmistificar isso aí. Bem, pessoal, não é porque tem uso de agroquímico que faz mal, né? Mas também a forma que está sendo utilizado o agroquímico, que tem que se tomar cuidado, se teve período de carência, né? Se aquele produto ele é aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, entendeu? Se tem todo um contexto, né? Vamos ver que às vezes o orgânico é mais barato, não tem essa noção de ser tão caro, isso às vezes é uma coisa mais de mercado mesmo, especulativo, né? Mas eu vou falar isso para vocês, né? E vamos lá. Manejo integrado, né? Para começar, pessoal, eu dei alguns exemplos de manejo integrado, como que funciona na prática. Mas como eu disse, estou repetindo de novo, nós vamos aprofundar em cada tema. Bem, vamos fazer alguns exemplos práticos e respondemos, né? Exemplo 1. O Sr. Tião. O Sr. Tião é uma pessoa hipotética, né? Tem uma horta de alface, tem um monte de plantas de milho nascendo no meio da horta dele. Respondemos. Alternativa A. Fiquemos felizes porque o Sr. Tião agora ele terá milho e alface. Ele vai produzir muito mais, ou seja, ele vai ganhar mais dinheiro, vai correr mais produtos, vai ter mais alimentos, se for o caso, né? Ou B. O Sr. Tião tem que aplicar glifosato e matar esse milho. Glifosato, para quem não sabe, é um herbicida, tá, pessoal? Não seletivo, tá? Então, se você aplicar, ele vai dessecar a grande maioria das plantas espontâneas ali do momento. Letra C. O Sr. Tião, o glifosato, além de causar mal à saúde, sem o uso do EPI corretamente, vai também destruir sua plantação de alface, mas vai controlar o milho. Bem, alternativa D. Sr. Tião, o milho, mesmo sendo uma planta de uso para alimentação, dependendo da quantidade que está em sua lavoura, poderá competir por nutrientes como alface, diminuir a produção destes, melhor o senhor arrancar manualmente ou com auxílio de uma enxada, né? Tendo em vista que nesse caso o milho está sendo uma planta espontânea, ou seja, está competindo. Bem, pessoal, vou dar 5 segundos para vocês me dizerem qual é a resposta correta. Beleza? Pronto? Qual é a resposta correta? Para quem disse alternativa D, certa resposta. Por quê? Vejamos que o caso hipotético é bem simples em que usamos o manejo integrado para ter uma tomada de decisão. Mas foi hipotético mesmo, tá? Mas acontece muito coisas do tipo. O que eu quero dizer com isso? Que eu simulei uma situação, né, que às vezes um enxadex, né, o cara chegar lá e cortar o milho, arrancar, é melhor tomar a decisão. Caso ele fosse usar um produto, um agroquímico, um herbicida, ele teria problema às vezes com toxicidade para ele e fitotoxicidade para a planta, que é toxicidade causada por mau uso do herbicida na planta de interesse agronômico, correto? Por que eu falo o caso do EPI? Pessoal, é triste dizer isso para vocês, mas é difícil achar alguém que use o EPI corretamente, um proprietário de uma fazenda que cobra isso, viu, pessoal? Pode aparecer pessoas dizer que sim, mas é difícil, mas para quem faz isso, parabéns, é a forma correta, né? E pode causar dano para o ser humano, né? Porque além de ter a toxicidade aguda, que é aquela momentânea, pode ter a toxicidade crônica, que no dia a dia ele usar aquilo, né? Todo dia está aplicando aquele produto, pode ter residual no seu corpo. Nesses casos, pessoal, é muito ruim para a saúde, tá bom? No caso mesmo do milho, se é uma planta cultivada, né? A gente cultiva milho tudo para fazer a pamonha, para fazer ração, para alimentar os animais, para alimentação humana. Ela seria uma planta invasora, ou seja, uma planta daninha ou concorrente dizendo, né, comumente dizendo, que é o correto dizer, planta espontânea, tá, pessoal? Então o que é uma planta espontânea? É o termo técnico para planta daninha ou planta invasora, tá certo?
Então, quando vocês verem esse termo, é só lembrar que é uma planta espontânea. Mas na parte de plantas espontâneas, vamos aprofundar mais o que é isso, tá? Então, fiquem tranquilos. Agora, vou pegar um exemplo 2. Agora, o Sr. Tião já realizou a eliminação de todas as plantas espontâneas de sua lavoura e, andando por ela, viu que em toda a sua lavoura de alface tinha apenas um pé de alface, né, uma planta de alface, com uma lagartinha comendo uma folha de alface. Andando e vendo, que é a parte de monitoramento, o Sr. Tião percebeu que havia apenas essas lagartas e não viu mais nada. O que o Sr. Tião deveria fazer, pessoal? Bem, vamos dar as alternativas. Alternativa A: cataria aquela folha com a mão, onde continha lagarta, e levaria para longe. Continuaria a monitorar a lavoura para ver se apareceria mais deles, e para aí então tomar uma decisão de controle mais efetiva. B: iria correndo em uma empresa que vende produtos biológicos, compraria um produto e aplicaria de imediato para prevenir que apareça qualquer uma dessas lagartas mais para proliferar, né? Alternativa C: criava a lagartinha porque achei ela muito fofa e esperaria ela virar uma mariposa ou uma borboleta. Alternativa D: compraria um agroquímico que o vizinho disse que é efetivo mesmo e aplicaria sem EPI porque esse é caro e não quero perder minha lavoura de alface. Bem, pessoal, tendo em vista o que eu expliquei, acho que agora ficou mais fácil vocês responderem, correto? Então vou lá, vou dar 5 segundos de novo, tá bom? Para vocês pensarem e responder. Vamos lá, pessoal. Qual que é a resposta correta? Para quem disse alternativa A, parabéns, você está certo. Bem, voltemos a pensar no conceito de manejo integrado de pragas e doenças. Integração de táticas de controle que visa manter as pragas ou doenças abaixo do nível de dano econômico, levando-se em conta critérios econômicos, ecológicos e sociais. Bem, pessoal, esse é o conceito do manejo integrado de pragas e doenças. Pareceu simples esses dois exemplos, né? Mas o manejo integrado é isso, é planejamento, usar as medidas mais eficientes, econômicas e ecológicas, né? É simples, pessoal, em pensar, né? Mas para ser simples, você tem que conhecer cada uma delas. E assim, pessoal, hoje você tem a melhor ferramenta que existe para se ter uma tomada de decisão, que é a internet. Parece bobeira, né? Falar isso, mas é, pessoal. Eu, como agrônomo, eu não tenho na minha cabeça todas as moléculas dos produtos, as formulações de fertilizante, quanto que se põe por cobre, como que é a melhor coisa para samambaia. Gente, não tem. A gente tem um conhecimento de como chegar àquilo, como identificar, né? E como corrigir aquilo de uma forma efetiva. Correto, pessoal? Então vocês também têm que ter isso no manejo integrado, tá certo? Então, antes de fazermos mais um exemplo, vamos tomar um conceito importante, muito importante mesmo, para continuarmos a diferença entre eficiente e eficaz. Pessoal, esses dois termos vocês têm que ter na cabeça de vocês. O que é eficiente e o que é eficaz. E isso é importante no manejo integrado de pragas e doenças. Bem, no dicionário, eficiente é um adjetivo de dois gêneros que se caracteriza pelo poder de produzir um efeito real. Princípio e, por extensão, se produz o seu efeito específico, ser eficaz, né? Então, assim, que tem a virtude ou poder de produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio, determinando efetivo efeito. Meio e, seguro, válido, ativo, infalível, santo. Um veneno e, persuasivo, convincente, o exemplo e de uma parábola. Bem, bom ou uma ideia para causar um resultado pretendido útil, uma ajuda e, cuja vontade ou ação resulta num efeito, né, que realiza perfeitamente bem determinada tarefa ou função, capaz, produtivo. Ou seja, um funcionário muito o quê? Que atua eficientemente, desculpe. Bem, pessoal, isso é o que está no dicionário. Agora vamos para os termos práticos. Bem, coloquei dois exemplos aqui do que é ser eficiente e do que é ser eficaz. Tem uma planta espontânea, só na minha plantação de beterrabas. Um capim, né? Eu comprei 1 litro de glifosato e derramei sobre ela. Algum tempo depois o capim morreu. Vejam só, eu tinha uma lavoura de beterraba e só tinha uma planta
Só na plantação de beterraba só tinha um capim, né? Eu comprei um litro de glifosato e falei, derrubei. Bem, resumo. Fui eficiente? Sim, fui eficiente, resolvi o problema, né? Fui eficaz? Não. Usei 1 litro de glifosato, um agroquímico, herbicida, causando dano ao meio ambiente, ficou caro e ficou claro para controlar. Vejamos que gastei 1 litro de glifosato para controlar um capim. Então, fui eficiente, mas não fui eficaz. Agora, o outro exemplo. Tem uma planta espontânea, só na minha plantação de beterrabas, um capim. Com o auxílio de uma enxada, arranquei ela e não tive mais problemas com plantas espontâneas. Não tive. Resumo. Fui eficiente? Sim. Com a enxada fui lá e resolvi o problema, não é planta daninha. Ela não vai concorrer mais com as minhas beterrabas, não vai concorrer com luz solar, com nutrientes, com água, enfim. Né? Foi eficaz? Sim. Foi algo rápido, econômico e não causei dano a mim e ao meio ambiente. Bem, pessoal, esses 2 exemplos são exemplos hipotéticos, mas que servem para a gente tomar medidas dentro do manejo integrado de pragas e doenças, tá bom? Entenderam, pessoal? Se sim, 50% dos conceitos de manejo integrado de pragas e doenças já estão no seu conhecimento. Bom trabalho! Se você não conseguir entender, eu vou explicar em um exemplo mais complexo para vocês entenderem. Exemplo 3. O Sr. Tião, ao colher seus alfaces, ele se deparou com algo incomum. Né? Havia muitos nódulos nas raízes dos seus alfaces. Né? As plantas estavam pequenas e amareladas. Muito ruins para comercializar, porque você chega lá na gôndola do supermercado, você não quer pegar um alface cheio de nódulos, berrugas na sua raiz, né? Não quer, né? Opa, tem alguma coisa errada. Mesmo não causando mal à saúde humana, você não quer, porque primeiro você come com os olhos, né? Onde está doentio. Então o que o Sr. Tião fez? Ele pegou algumas amostras e levou até um técnico especializado para verificar. O técnico, ao avaliar, disse ao Sr. João que se tratava de uma doença de solos causada por um fitopatógeno. O que é um fitopatógeno? Né? É um micro-organismo que causa doença numa planta. Então, fito é de planta, patógeno é de doença, né? Que eram os nematóides, que no caso específico, após análise, né, pertencia ao gênero Melinógenes. Então, em Melinógenes você tem várias espécies, incógnita, javânica, mas que era do gênero Melinógenes, né? Causador de gases nas raízes de muitas culturas. O Sr. Tião, então preocupado, perguntou ao técnico o que ele poderia fazer para resolver a situação em sua lavoura de alface, né? Então, o técnico, sendo muito responsável, disse que não é uma solução mágica, mas sim uma interação de práticas para diminuir os danos causados pela doença. Bem, então o Sr. Tião anotou o que deveria fazer com o técnico. Logo após a colheita das alfaces, eliminou todas as plantas espontâneas que apareceram, arou o solo com o auxílio de um trator e um implemento agrícola, expondo o solo ao sol para matar os nematóides com a radiação solar. Plantou cravos de fundo, que é uma planta antagônica, que produz substâncias alopáticas que eliminam ovos de nematóides e nematóides, né? Que é uma planta antagônica, como eu disse para vocês, né? Após já grandes os cravos de fundo, ele incorporou com o auxílio de um trator, né? E um implemento agrícola, distribui esterco na área, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo, que é outra prática que diminui os nematóides, né? Trocou irrigação por gotejamento, né? Que o gotejamento é um sistema de irrigação mais localizado, em vez de um sistema de dispersão que imunda a água, mesmo sendo um método de controle de nematóides, que é a inundação, só que você pode levar nematóides de uma área para outra, né? Aqueles suspensos, né? Cultivou feijão de vara em vez de alface. Feijão de vara que normalmente conhece, quem não conhece, é as vagens, né? E iniciou uma rotação de cultura, que é muito importante no manejo integrado de doenças, que eu vou explicar mais para frente. Após 2 anos realizando isso, voltou a cultivar alface. Ao colher as novas alfaces, né, a nova leva, o Sr. Tião verificou que quase não achava mais esses nódulos nas raízes de alface, mas mesmo assim continuou a fazer as práticas já realizadas, temendo que essa doença pudesse entrar na cultura e inviabilizar sua produção, ou seja, ter perca, né? As percas podem ser diretas ou indiretas. O que seria essa direta? Seria um dano já causado na planta naquele momento, diminuição de
absorção de água, de nutrientes, plantas amareladas, pequenas ou indiretamente, que é na parte de comercialização, né? São as injúrias. Então você chega lá, o cara vê aqueles nós na raiz do alface, não vai querer. Bem, pessoal, é um caso mais hipotético, mas que eu tentei abranger como é amplo o manejo integrado, como que é trabalhoso a sua forma. É simples o entendimento, mas a forma, você tem que ter um trabalho, tem que ter um planejamento. Tudo na vida da gente tem que ter um planejamento. Na agricultura também, na pecuária, tem que ter um planejamento, né? A tomada de decisão. Bem, o Sr. Trump foi muito eficiente, porque conseguiu adotar vários mecanismos de controle em seu manejo, diminuindo consideravelmente uma doença de difícil controle, que nematóide, pessoal, é difícil controle, em sua lavoura, e foi eficaz, pois não causou danos ao meio ambiente, foi econômico e teve uma responsabilidade social com seus consumidores, que tiveram alface para sua alimentação de boa qualidade. Nota, pessoal, que a gente não utilizou agroquímico, né? Mas haveria necessidade, casos muito extremos, poderia utilizar, mas aí teria que ver se esse produto poderia ser enquadrado como orgânico. Isso a gente vai ver mais para frente, que tem produtos agroquímicos, né, que são classificados pelo mapa de utilização orgânicos, né, então não vou entrar no mérito agora. Entenderam agora, pessoal? Se não, calma, né? É só o começo. Nós vamos aprofundar mais sobre o tema de manejo integrado de pragas e doenças em cada tópico. Então, na parte de doenças, a parte pragas, plantas espontâneas, a gente vai aprofundar mais, tá? E a gente está só refletindo e ambientando sobre o tema, tá bom, pessoal? Nos vemos na próxima aula. Obrigado, beijo, tchau.